A tradição jurídica africana, em torno de princípios como o Ubuntu, Palaver e a justiça restaurativa, continua viva entre cerca de 550 milhões de portadores diretos, distribuídos em aproximadamente 25 países subsaarianos, regulando algo próximo a 2,5 trilhões de dólares, que representa 2,5% do PIB mundial. África do Sul, Ruanda, Nigéria, Tanzânia, Quênia, Uganda, Angola e Moçambique mostram que essa tradição não está na periferia da vida jurídica africana, mas no seu coração. Não se trata de um passado tribal congelado no tempo, trata-se de uma força normativa presente, capaz de influenciar cortes constitucionais, políticas de reconciliação, formas comunitárias de resolução de conflitos e modelos de justiça restaurativa que o mundo inteiro passou a observar com atenção. O Ubuntu não é memória folclórica, é direito vivo, e nós temos muito do que aprender com a tradição africana, independente de qual tradição jurídica nós pertencemos. Então, se você quer ganhar mais capital cultural e evoluir seu conhecimento jurídico, então segue no vídeo até o final que você não vai se arrepender. Imagine uma aldeia reunida ao cair da tarde. No centro, duas famílias em silêncio. Houve um conflito, uma palavra mal colocada, um compromisso quebrado, uma ferida que não atingiu apenas duas pessoas, mas o equilíbrio de toda uma comunidade. Ninguém está ali apenas para ouvir. Ninguém está ali apenas para ouvir quem tem razão. Todos estão ali para compreender o que se rompeu. Os mais velhos escutam, as partes falam. A memória da relação é trazida à tona. Os vínculos são lembrados, as responsabilidades reaparecem e, pouco a pouco, o conflito deixa de ser apenas um problema individual e passa a ser tratado como uma questão da vida comum. Essa cena ajuda a entrar no coração da tradição jurídica africana, porque nela o direito não aparece apenas como regra, sanção e comando. Ele aparece como uma sabedoria de convivência, como a proteção da vida comunitária e como caminho de restauração da harmonia. É sobre isso que trata essa aula. Pergunta central: o que é, afinal, a tradição jurídica africana e que filosofia do direito ela oferece para compreender a vida humana em comunidade? A tradição jurídica africana é um conjunto amplo e vivo de formas de organizar a convivência, resolver conflitos, definir responsabilidades, proteger a comunidade e dar continuidade a essa vida social. Ela não é apenas uma ideia abstrata, ela é uma prática histórica. Ela se formou ao longo de muitas e muitas gerações, em diferentes regiões do continente, com múltiplas línguas, povos e costumes e instituições. Por isso, quando se fala em tradição jurídica africana, se fala de uma grande matriz de pensamento e de prática e não de um único código ou uma única doutrina. O seu centro está muito menos na acumulação de textos e muito mais na preservação de relações, de memórias, de procedimentos comunitários e de formas de autoridade reconhecidas pela vida coletiva. É uma tradição jurídica porque possui norma, autoridade, interpretação, responsabilidade, solução de conflitos e critérios de legitimidade. E é africana porque tudo isso se organiza a partir de uma filosofia própria da pessoa, da comunidade, do tempo e da vida. A filosofia Ubuntu, um dos conceitos mais importantes para compreender a tradição é Ubuntu. Em formulação simples, Ubuntu significa uma pessoa se realiza através de outras pessoas. Sou porque somos. Essa frase é curta, mas tem o seu alcance imenso. Ela mostra que a pessoa não é vista como existência isolada. A pessoa é compreendida dentro das relações. Família, comunidade, ancestralidade, vizinhança, responsabilidade compartilhada. Do ponto de vista jurídico, isso significa que direitos e deveres caminham juntos. A vida comum não é um detalhe externo ao sujeito. Ela é parte da própria condição humana. O Ubuntu ensina que o direito protege a dignidade da pessoa ao mesmo tempo em que protege os vínculos que tornam essa dignidade possível. Por isso, a filosofia jurídica africana se orienta por uma pergunta muito profunda: como preservar a vida humana
em sua dimensão relacional. A comunidade, como espaço jurídico, na tradição jurídica africana, a comunidade ocupa esse lugar central. Isso significa que o conflito não é percebido apenas como um choque entre vontades privadas. Ele também é visto como uma perturbação na rede de convivência. Quando uma promessa é quebrada, quando uma ofensa é cometida ou quando uma obrigação é esquecida, o problema não termina na conduta individual. Ele alcança a confiança, a memória, a estabilidade da vida coletiva. É por isso que o direito aparece como uma forma de recompor o equilíbrio. A comunidade funciona apenas como um cenário. Ela participa da compreensão do problema, do reconhecimento das responsabilidades, da reconstrução da paz social. Essa presença da comunidade dá à tradição jurídica africana uma profundidade humana muito especial. O direito passa a ser visto como uma prática de cuidado com a continuidade da vida comum e tem a oralidade como uma forma jurídica central. A tradição jurídica africana desenvolveu muitos contextos, modos de transmissão oral das normas, das histórias, dos precedentes comunitários, dos deveres reconhecidos por todos. Isso significa que a memória tem função jurídica, a palavra tem função jurídica, a escuta tem função jurídica. A oralidade permite que a norma permaneça viva dentro da comunidade, porque ela acompanha o contexto, ela dialoga com a experiência concreta, ela preserva a ligação entre a regra e a história das pessoas. E é nesse universo que quem guarda a palavra guarda também uma parte da ordem social. É por isso que os narradores, guardiões da memória, anciões e líderes comunitários possuem um papel tão importante na tradição africana. Eles ajudam a manter a continuidade do direito entre as gerações. E a autoridade jurídica, ela se exerce em muitos contextos na tradição africana, fortemente ligada aos anciãos. Os anciãos não ocupam apenas uma posição etária. Eles ocupam uma posição de confiança, experiência e reconhecimento moral. A sua autoridade nasce da vida que levaram, da prudência que demonstraram, da capacidade de executar e de escutar e da legitimidade que a comunidade lhes atribui. Isso é decisivo para entender essa tradição. O direito não é apenas um sistema de comandos, ele também é uma prática de sabedoria social. Os anciãos orientam, interpretam, mediam e ajudam a reconstruir os conflitos para uma solução que preserve a dignidade das pessoas e a continuidade da comunidade. Nos anciãos, os elders, como se fala, né? A responsabilidade e a autoridade caminham juntas. Entre as formas mais conhecidas de resolução de conflitos está o palaver, a Assembleia Comunitária de Deliberação. É nesse espaço o conflito é tratado de uma maneira aberta e participativa. As partes falam, a comunidade escuta, os mais velhos orientam o processo. A história da relação é trazida ao centro. O objetivo é alcançar o entendimento, a reparação e o reequilíbrio. O ponto mais importante é esse. A solução não se limita a encerrar o caso. Ele busca restaurar as condições de convivência. A palavra mostra que nessa tradição, o procedimento jurídico também tem uma dimensão pedagógica, moral e comunitária. O conflito se torna ocasião para relembrar deveres, restaurar conflitos, vínculos e fortalecer a comunidade. E eles também têm uma visão muito mais focada na justiça restaurativa. A tradição jurídica africana valoriza muito a reparação, a restauração, ela não é punitivista. Quando há dano, importa sim reparar a vítima, reintegrar quem errou e restaurar o tecido da comunidade. O centro da resposta jurídica está na cura da ruptura social. Isso dá enorme relevância à justiça restaurativa. Em vez de concentrar toda a energia na punição, a tradição procura recompor o que foi ferido. A vítima precisa ser ouvida, o responsável precisa reconhecer o seu papel, a comunidade precisa recuperar o seu equilíbrio. Essa visão confere ao direito uma tonalidade profundamente humana. Ele não atua apenas sobre o ato, ele atua sobre os
efeitos do ato na vida compartilhada. Bom, e você que está curtindo o vídeo aqui agora, eu vou deixar uma dica. Escaneie o QR Code aí para acessar o meu site, quetes.me. Aí você vai ter acesso ali a todos os livros e obras que eu tenho produzido e vários conteúdos inéditos que a gente tem construído em relação à filosofia, gestão e tecnologia jurídica. Beleza? Agora voltamos para o vídeo. Reciprocidade e responsabilidade. Isso são outros princípios importantes. A reciprocidade. A vida social se sustenta em trocas de confiança, ajuda, cuidado, a palavra empenhada, as responsabilidades reconhecidas entre as pessoas. A reciprocidade não é apenas uma questão econômica, é moral, é social e também se torna jurídico. Quando alguém empenha a sua palavra, cumpre o seu dever, ele fortalece a rede de uma vida comum. Quando alguém rompe essa expectativa, produz uma desordem que precisa ser tratada. Então, por isso que acordos, promessas, obrigações familiares possuem aí, nesse caso, um valor muito profundo. O direito acompanha essas dinâmicas e busca preservar um sentido de confiança compartilhado, né? Então, o direito nessa tradição, ela tem uma ligação muito grande com a vida e a espiritualidade. Em muitos contextos africanos, o direito, ele se relaciona muito com a espiritualidade e com a ancestralidade. A comunidade não é vista apenas como uma reunião dos vivos no presente. Ela se compreende como uma continuidade daqueles que vieram antes e daqueles que ainda virão. Essa visão amplia a noção de responsabilidade. As decisões não dizem respeito somente nesse instante. Eles precisam respeitar a continuidade da vida, da memória e da ordem transmitida entre as gerações. E a ancestralidade, nesse sentido, ela participa do horizonte jurídico como uma fonte de legitimidade, de pertencimento e de orientação. E o direito ganha uma profundidade temporal esplêndida. Ele protege o presente sem perder a ligação com a memória coletiva. O advogado, dentro dessa tradição jurídica africana, ele não pode ser visto só como um técnico da disputa. O papel é muito mais amplo. Ele precisa compreender a linguagem dessa comunidade. Precisa perceber a história das relações, identificar responsabilidades recíprocas. Precisa saber quando o conflito exige defesa firme e quando exige a reconstrução do vínculo. O advogado se torna um intérprete de contextos humanos, mediador dos sentidos e organizador prudente da palavra jurídica. Ele ajuda a traduzir o problema sem empobrecer a densidade comunitária. Em muitos casos, a sua função não é apenas conduzir a controvérsia até uma decisão, mas ajudar a produzir uma solução que seja legítima para as partes envolvidas e sustentável para a vida comum. Isso exige escuta, sensibilidade cultural, prudência argumentativa e profundo respeito à filosofia que sustenta toda essa tradição africana. Exemplos de aplicação jurídica para isso, essa tradição aparece em muitos momentos da vida. Nas disputas familiares, ela orienta a recomposição de obrigações entre gerações, parentes e núcleos de convivência. Nas questões da terra, ajuda a compreender o vínculo do território, a memória, o uso comum da terra, a continuidade daquela comunidade que está ali. Nos conflitos entre vizinhos, ele reforça a importância de uma coexistência pacífica, da restauração da confiança. E nos compromissos econômicos locais, valoriza a palavra, a reciprocidade e o reconhecimento social das obrigações assumidas. Nas estruturas comunitárias de julgamento, mostra que a participação coletiva pode fortalecer a legitimidade, a escuta e a reparação. Esses exemplos revelam que a tradição jurídica africana não é apenas um objeto de estudo histórico, ela é uma forma de inteligência jurídica voltada para a vida real. Estudar a tradição jurídica africana é aprender que o direito pode ser pensado como proteção da vida em relação um ao outro. É aprender que a autoridade pode nascer da confiança e que a palavra pode carregar normatividade, que a memória pode organizar as obrigações e que a solução de conflitos pode fortalecer uma comunidade. Essa tradição convida a olhar o direito como uma experiência viva, humana e relacional. Ela mostra que a justiça não é apenas uma resposta do passado, ela também é uma forma de preservar
o futuro da convivência. No fim, a tradição jurídica africana ensina uma lição profunda. O direito não existe apenas para declarar quem venceu. Ele existe para sustentar a vida comum. Ele fala pela palavra, pela memória, pela responsabilidade, pela escuta e pela reparação. Ele nasce da comunidade e retorna para a comunidade. E talvez seja por isso que sua filosofia permanece tão poderosa depois de dezenas de milhares de anos. Ele tem em toda a sua ordem jurídica, em sua raiz mais profunda, uma tentativa de proteger a dignidade humana dentro do coletivo, da convivência. E é por isso que deve ser muito mais estudada e respeitada como uma fonte incrível de sabedoria jurídica. Então, se você ficou aqui até o final desse vídeo e gostou desse ensinamento, dessa aula de direito africano, deixa o seu like e se inscreve no canal para a gente compartilhar ainda mais conhecimento jurídico, filosófico e filosofia do direito. Valeu!